Vem cá, diz uma coisa, já saiu do cinema, você terminou de ver um filme completamente pé da vida ou simplesmente decepcionado com o que rolou, com o que você assistiu? Sério, olha que porcaria, olha. Isso é uma porcaria. Pois fique sabendo que você não é o único. Eu também, todo mundo, né? Tem filmes que fazem isso com a gente, parece que faz de propósito. O final, tipo, não tem nem pé nem cabeça. E nesse vídeo a gente vai relembrar alguns desses filmes que irritaram, mas irritaram geral. Você se rasgou, você... Ai! Vamos lá! Renestrantes, Peter aqui. Galera, diz aí, você acha que um bom filme pode ser arruinado totalmente por um final ruim? Imagina que o filme é todo bom, mas o final é ruim. Você acha que o filme vai te arruinar? A tua experiência fica ruim com isso? Pra mim, fica. Se a gente parar pra pensar, dá até pra dizer que não, né? Mas a verdade é que alguns finais são tão ruins, mas tão ruins, que infelizmente sim, alguns filmes são completamente jogados no lixo pelos próprios diretores por causa desse final. Não adianta nada você construir uma história bem feita e destruir ela no final. E vai por mim, tem muitas formas de se fazer isso, muitas mesmo. Então antes de começar, já comenta aqui embaixo qual o pior final de qualquer obra que você já assistiu. Comenta aqui embaixo, eu acho que já sei o que você vai falar, mas vamos lá, vamos continuar. Seven. Em Seven, os 7 crimes capitais, a gente vai acompanhando aquela descoberta dos crimes todos, né? Sempre relacionados aos 7 pecados capitais, né? A luxúria, a ganância, aquelas coisas. No final, só falta a inveja e a ira. E quando o assassino é capturado, ele leva o personagem do Brad Pitt até uma van com uma caixa no meio do deserto. Essa caixa nunca é aberta. Até hoje ninguém tem muita certeza do que tinha ali naquela caixa. Mas é bem provável que ele tenha colocado a cabeça da mulher do detetive ali. Mas ninguém viu. E pra piorar a situação, o próprio assassino acaba encarnando a inveja, enquanto o Brad Pitt vira a ira. Pô, galera, que final é esse? A gente passa o filme inteiro imaginando coisas, pensando em 1000 soluções pra aquele puzzle todo, né? Mas o final que eles entregam é esse mesmo. Não tem o que fazer. O Nevoeiro. O Nevoeiro é um filme baseado numa obra do Stephen King. E apesar dele ser um escritor premiado e tudo mais, afinal, pô, o cara, ele escreveu It, a Coisa, Na Espera de um Milagre, Cemitério Maldito, os maiores filmes que eu já vi, tipo Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade foi ele que escreveu. Vários outros bons, né? Mas ele também é famoso por escrever finais bem ruins. E ele mesmo já admitiu isso, não sou eu que tô falando. Por isso, quando os livros dele viram filmes, não é raro que ele dê carta branca pro diretor mudar alguma coisa. Foi o que aconteceu em O Nevoeiro. Mas nesse caso eu não sei se era melhor, tipo, ter mantido o final original, viu? Sinceramente. Nesse filme, vamos lá, você tem, obviamente, um nevoeiro, é um nevoeiro misterioso, do qual saem criaturas monstruosas que matam as pessoas. Então vem o nevoeiro e as criaturas vão matando as pessoas dentro do nevoeiro. No final, um único sobrevivente e parte da família dele é tudo que sobrou. O nevoeiro vai ficando mais denso. E numa ação desesperada, ele atira nas pessoas para poupar o sofrimento. E ele já se prepara para se sacrificar para as criaturas. Até que chega o exército limpando a área e resgatando a galera. Sério, o cara matou a família. Ele não precisaria ter feito isso. Por questão de minutos! Minutos! Ele não precisava ter feito isso. Chegou o exército na boa, só esperar um pouquinho mais. É muito azar, né? É muito sadismo da parte do diretor. Não dá. La La Land. O musical La La Land é outro filme bom pra caramba. Pô, aconselho vocês a assistirem. Eu tipo, não sou tão fã de musical, mas esse eu curti. Eu curti vários outros também, mas enfim. Ele foi um filme muito premiado, La La Land. Mas também foi um filme que deixou a galera que assistiu meio chateada com o final. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. O negócio é o seguinte. Esse filme, ele tem total cara de história de amor. Daquelas bonitas pra caramba, tipo um baita filme de romance. Que tem tudo pra dar certo. Principalmente no final, mas não rola. O casal principal não fica junto, apesar de ter tudo pra ficar. Eles combinam em tudo. Eles até seguem conselhos que um deu pro outro. Mas por algum motivo, só pra encaixar melhor na narrativa, apesar de que isso também não faz muito sentido, ok? A história termina com os dois separados. Dá a impressão que escolheram fazer isso só pra irritar os fãs. Não tem motivo específico pra isso, não tem nada. É muito absurdo, tipo... Por que fizeram aquilo pra ser diferente? Não faz sentido. 500 dias com ela. Aliás, falando em história de amor, 500 dias com ela é um clássico dos filmes românticos, que na verdade nem é tão romântico assim. Pelo contrário, ele mostra uma história de amor que deu muito errado. A gente passa o filme inteiro vendo o protagonista idealizando a namorada, né? Depois ele descobre que ela não era perfeita como ele achava que era. E é claro que depois de tudo que ele passou, o cara aprendeu a lição, concorda? Maneiro, né? Não, ele não aprendeu. O filme termina com ele conhecendo outra moça que só de olhar pra cara dela você percebe que o relacionamento vai ter exatamente os mesmos problemas do outro. O cara trocou 6 por meia dúzia. É como se o cara realmente não tivesse aprendido nada. Parece tipo vida real, né? Só que de um jeito muito ruim. Você assistiu toda a trajetória do cara, todas as lições que ele aprendeu, para no final não funcionou nada. Então parece que foi realmente feito pra te irritar. A vida é bela.
Esse aqui não tem final ruim. Esse filme é fantástico do início ao fim. Mas não tem uma pessoa que não termina de assistir A Vida é Bela, que é um dos filmes mais tristes que existem sobre a Segunda Guerra Mundial, e não sai pelo menos incomodado. Pelo menos incomodado, ok? Não é ruim, de novo. Acontece que, apesar de ser triste e ser sobre a guerra, esse filme é uma comédia, exatamente. É uma comédia dirigida e estrelada pelo Roberto Benigni, que é um ator italiano muito famoso justamente pelo humor. O cara é ator de comédia lá. E é difícil até explicar o problema do final desse filme, porque é um spoiler muito grande. Mas sim, ele morreu mesmo, né? E assim, não dá pra acreditar, depois de tudo que ele passou com o filho naquele campo de concentração, o cara não chega até o final do filme, sabe? Sabe, é o tipo de coisa que você sai metade triste, metade revoltado da sessão de cinema. Isso lá é final que se faça, na boa. Mas, de novo, não é um final ruim, ao contrário, esse final fez a gente pensar muito, né? Mas bate aquela dorzinha. Incomoda, incomoda. Afinal, o molequinho lá podia ter seguido com o pai dele, mas enfim, vamos seguir. Onde os fracos não têm vez. Mas é provável que o final mais revoltante do cinema seja Onde os fracos não têm vez, né? Filme dos irmãos Coen, o que já explica, inclusive, muita coisa, né? Já que eles são famosos pelos finais meio caídos. Muita coisa acontece nesse filme ao mesmo tempo, então é até difícil falar, mas a história principal é um jogo de gato e rato entre um cara comum, um serial killer e um xerife encarregado de resolver esse caso todo. No final das contas, um dos caras é morto off-screen, tipo, fora da tela, a gente não vê isso. E o outro fica no impasse lá e o xerife se retira do caso, incomodado com a violência toda. Olha isso, olha isso. Sério, cara, o cara é xerife numa história de velho oeste americano e tá incomodado com a violência. Chega, não aguentar mais. Absolutamente nada faz sentido nesse filme, que é provavelmente o campeão de palavrões proferidos pelo público dentro de uma sala de cinema. Tipo, todo mundo ficou irritado, porra, xingando muito. E com razão. Vingadores Guerra Infinita. Achou que eu ia botar filme de herói, né? Por último, mas não menos importante, ele mesmo. A gente precisa falar realmente de Vingadores Guerra Infinita. Calma! Não é um final ruim da Backspace aí. Mas convenhamos que todo mundo saiu do cinema com aquele nó na garganta. Aquele mal-estar, é isso que eu quero passar pra vocês. Não é só um final ruim, né? Fora que a gente passou 10 anos esperando o confronto contra o Thanos. E quando ele chegou, e demorou pra chegar pra caramba, todo o arco foi interrompido no meio. E a gente teve que esperar mais um ano até Vingadores Ultimato pra ver como é que aquilo iria acabar. Tipo, eu me incomodei na hora, mas, porra, eu curti pra caramba porque deu pra fazer bastante vídeo aqui dentro, a gente fez muita teoria. Mas, ao mesmo tempo, quem não curtia esse tipo de coisa saiu do cinema incomodado. Pô, o cara entrou no cinema e falou, cadê? Eu quero ver o final desse filme. Eu diria que o filme foi bem corajoso em terminar do jeito que terminou, né, com o vilão ganhando. Pensa que se alguém por acaso viu Guerra Infinita e não viu nada depois, o cara acha que o filme acabou. E acabou mal acabado. Pô, que raio de filme é esse, entendeu? E é justamente isso que incomoda quando você assiste. É bom, é bem pensado, é bem executado, e a intenção era essa mesmo. Mas que todo mundo saia irritado, pô, isso sai. Mas me diz você lembra de algum outro filme ou qualquer outra obra que o final tira qualquer um do sério ou faz você pensar, no mínimo pensar? Conta pra gente aqui nos comentários, comentem e toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou sempre conversar com vocês, papos nerdísticos, multiversais, pra qualquer tipo de assunto. A gente gosta disso. Se você estivesse comigo aqui agora, era o papo que eu teria conversando com você no churrasco, né? Qualquer coisa. Obrigado de coração por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!